Livro Ave Cristo, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, 3. Almas em sombra. Não longe das termas de Trajano, em pleno coração de Roma antiga, vamos encontrar soberba vila em festa. A matrona, Júlia Sêmbria, recebe os amigos na intimidade. O ar ambiente está embalsamado de capitoso aroma. Exímias dançarinas, ao som de músicas envolventes, executam no centro de caprichoso jardim bailados estranhos e eróticos que os convivas, ao longo de tufos verdes e floridos, acompanham com lascívia e encantamento. A anfitriã era viúva de famoso chefe militar que, morrendo nas campanhas de Maximino, lhe havia legado muito dinheiro, muitos escravos e a vila apalacetada, onde o esposo falecido tinha o prazer de cultivar plantas e flores do Oriente. O recinto, por isso mesmo, obedecia ao mais fino bom gosto. Entre largos canteiros bem traçados, sob a forma de luas crescentes, arbustos, fontes e bancos marmóreos teciam quadros de régia beleza. A viúva sem filhos parecia interessada em desforrar-se da natureza, que, impiedosa, começava a encorrear-lhe o rosto, e lutava por conservar a mocidade em prazeres bem pagos, rodeando-se de moços gozadores da vida, talvez para consolidar nos outros a impressão de sua vitória permanente de mulher inconformada à frente da velhice. Entre frases cochichadas e gargalhadas alegres, acendidas pelo vinho abundante e claro que era servido, nos entreatos dos variados números artísticos, deparamos uma jovem de lindo porte, que, em companhia de algumas amigas, participa do brilhante sarau. É Lucila, que experimenta o anseio de liberdade na floração dos seus primeiros sonhos juvenis, intoxicada pela sede de aventuras na comunhão com a sociedade romana do seu tempo. Sabe que a genitora lhe destina a mão de mulher ao tio viciado que lhe não inspira amor. Reconhece-se incapaz de fugir às determinações do avô que lhe reclama um sacrifício feminino a fim de preservar a própria fortuna. E, em razão disso, desajuizada e fútil, entrega-se ao desregramento, qual se pudesse fugir a si mesma. Encontrara na véspera o insinuante Marcelo Volusiano, que, por referir as galhas, lhe acordou de imediato a atenção. Desde o instante em que fora apresentada a ele por velha amiga no anfiteatro, despreocupara-se inteiramente do que se passava na arena. Toda a sua atenção se concentrara nele. E tão grande afinidade se estabeleceu entre ambos que a moça não vacilou em favorecer-lhe o ingresso à festa de Júlia, mobilizando para isso as próprias relações. Marcelo, plenamente distraído dos laços que o prendiam à família distante, rendia-se à tentação de novas aventuras. A voz adocicada e os gestos voluptuosos de Lucila, a palavra sonora em que predominava o sotaque dos romanos habituados ao mundo gaulês, lhe haviam cativado o coração. Encantado, conseguira acesso à vila de Sêmbria e, ao lado da neta de Vetúrio, num banco cercado de romanzeiras da Síria, falava-lhe aos ouvidos inebriados. Realmente, viajei através das mais expressivas paisagens do Ródano. Entretanto, estava longe de adivinhar que encontraria aqui a mais bela flor da juventude latina. Doce Lucila, como arrojar-me a teus pés e adorar-te. Com que palavras exprimir-te a emoção e o contentamento que me possuem. Enquanto a moça, embriagada de júbilo,
se lhe rendia aos carinhos, fitando-o languidamente. O arrojado conquistador continuava com fascinante inflexão de ternura. Que importa nos aproximemos mais intimamente um do outro, se nos sentimos, desde ontem, envolvidos na mesma onda de confiança e carinho. A vida é apenas um minuto de felicidade que respiramos entre as sombras do passado e as sombras do futuro. Tudo é sempre o agora, maravilhoso. Minha diva celeste, não ensurdeças ao milagroso apelo do amor. Ante os olhos súplices do rapaz, a jovem balbuciou entre a alegria e a inquietação. Compreendo-te os anseios que são iguais aos que povoam minha alma. Trazes para mim alguma coisa que tenho esperado ansiosamente. No entanto, Marcelo, não será justo consultar o tempo? Ah, o velho Cronos, respirou o moço contrariado. Minha paixão jamais saberia ouvi-lo. Não te reportarias a ele, se houvesse descoberto em mim o deslumbramento com que tua presença me envolve. Não te expresses assim. Recebo-te na qualidade de herói do meu primeiro amor. Contudo, peço-te, tenhamos calma, não nos perturbemos. Recorramos à inspiração dos deuses para que nos orientem os destinos. Os deuses, falou o aventureiro, depois de sorver nova taça de vinho. Os deuses são os benfeitores naturais de nossa aventura. Apolo, o renovador da natureza, abençoar-nos-á os sonhos. Haverá maior alegria para o olhar de Vênus, que é de contemplar uma ninfa como tu. A rivalizá-la em beleza? Ama-me, divina. Aplaca a minha sede de afeto. Tenho peregrinado muito tempo à procura de teu olhar, que me fala das estrelas distantes. Não cerres a porta da ternura que te enriquece o coração ao viajor que chega, fatigado de tão longe. Enlaçou-a com venenosa carícia e Lucila estremeceu com o beijo que lhe buscava a boca inquieta e risonha. Na noite seguinte e nas noites subsequentes, passaram aos entendimentos ocultos num ângulo isolado dos jardins de Vetúrio. Decorridos 4 meses, em que a jovem se mostrava profundamente modificada, Anacleta, por solicitação de Helena, pôs-se em campo, descobrindo os encontros noturnos e identificando o rapaz. Tomou informações acerca de Marcelo, vindo a saber que ele era afortunado jogador do circo, particular protegido de Cláudio Lício. Em nome da senhora, de cujo lar fora sempre a governanta fiel, tentou avistar-se com o amigo lionês, para esclarecimentos. Entretanto, Cláudio achava-se ausente, acompanhando familiares em excursão pela Espanha. Alarmada, Helena certa noite esperou a filha em seus aposentos particulares e, registrando-lhe a chegada a horas mortas, interpelou-a, severa, exprobando-lhe o procedimento incompreensível. Estava prometida ao bril de Galba. Conhecia as responsabilidades que lhe competiam no círculo familiar. Não ignorava o objetivo daquela permanência longa em Roma e como descer ao nível escuro da mulher desclassificada. Como se confiava daquele modo a um estranho, cuja procedência poderia ser a taverna ou o cárcere. A genitora esperava que a moça, ferida no caráter feminil, se justificasse revoltada, ajustando-se à emenda precisa. Mas, com espanto, notou que a filha cambaleava, rojando-se-lhe aos pés. Anacleta, atraída pela conversação em voz alta, penetrou igualmente a câmara, no evidente intuito de auxiliar. Mãe, querida mãe, soluçou a jovem, consternada. Socorre-me, estou doente, não me abandones.
Marcelo e eu nos amamos. Pertencemo-nos um ao outro. Não me condenes a um casamento que não posso tolerar. Os deuses sabem que não posso. Helena e a velha amiga trocaram um significativo olhar, como a se recordarem da mocidade distante. Não podes? Gritou a genitora indignada. Não permitirei qualquer interferência de tua vontade caprichosa nos planos de meu pai. Mandarei um emissário à Campânia para que teu tio retorne à casa imediatamente. Realizaremos as núpcias e explicarei a Tassiano que o teu consórcio deveria ser efetuado à pressa aqui mesmo. A moça abraçou-lhe a cintura num gesto comovente e segredou angustiada. Não me acuses se errei. Perdoa-me por amor aos nossos antepassados. Mas não estou mais sozinha. Serei mãe dentro em breve. Infeliz, bradou a filha de Vetúrio, qual se estivesse possuída por um demônio de inconsciência e desespero. E quando alçava o braço para espancar a jovem, Anacleta, aflita e conciliadora, deteve-lhe o gesto, exclamando: Acalma-te, querida. Somos mulheres e devemos compreender. Fixou-a com austeridade e doçura, como a impor-lhe benevolência para com a menina, e continuou. Enquanto os lares romanos estão surgindo problemas iguais a este. Seremos as únicas pessoas a sofrer a presente infelicidade? Não acredito possamos solucionar qualquer questão grave sem o concurso da paz. Helena abandonou-se aos braços da governanta, clamando em lágrimas convulsivas. O que será de nós? Sinto-me envergonhada, vencida. Tanto sacrifício para conduzir uma filha, tanta luta para sustentar a maternidade, tanto esforço para comprar tão escuro resultado. Vingar-me-ei sem compaixão. Antes, porém, que a palavra dela se fizesse mais áspera, Anacleta rogou, afetuosa. Helena, controla-te. E alterando o tom de voz, como a pedir-lhe rememorasse o próprio passado, aconselhou. Quem de nós não terá tido perigosos desvios na vida? Calemo-nos por agora. Não provoques a presença de teu pai, encanecido e doente, neste quarto. Frases duras não corrigem faltas cometidas. Se desejas amparar tua filha, não fujas à paciência. Ninguém auxilia por intermédio da irritação. Se não podes ajudar hoje a nossa Lucila, procura o silêncio. Conversa contigo mesma e aguardaremos a passagem das horas. É possível que o amanhã nos visite com o socorro desejado. A senhora, em pranto, aceitou o conselho e retirou-se, moralmente esmagada, enquanto a velha servidora acomodava a moça abatida no leito, mantendo-se junto dela com devoção e bondade. Anacleta parecia adivinhar. No dia seguinte, pela manhã, Teódulo chegava à metrópole, precedente de Leão. Helena experimentou imenso alívio. Encontrar o confidente capaz de prestar-lhe apoio decidido. Sem perda de tempo, mantiveram ambos, a sós, demorado colóquio num compartimento isolado. Mas depois de chorar em excesso, colocando o amigo no conhecimento da verdadeira situação em casa, a matrona, assombrada, ouviu dele a descrição do que ocorria na província. O agente de Vetúrio, animando quanto possível a sua versão pessoal dos fatos, informou-a de que não alimentava qualquer dúvida sobre a infidelidade conjugal de Tassiano, asseverando que ele e Lívia se amavam perdidamente. Pintou a vila dominada por essa mulher que lhe conquistara, não somente o coração do marido, mas igualmente o da filha, porque Blandina vivia no lar como se lhe fora pupila subserviente.
Contou que o velho filósofo devia ser algum conspirador disfarçado, explorando os dotes da moça, porquanto ele, Teódulo, estava convicto de que o inteligente ancião recebia largas somas da bolsa de Tassiano, a fim de silenciar e concordar com a deplorável situação, acentuando ainda que pai e filha não passavam de embusteiros da seita dos nazarenos. A interlocutora anotou as informações com a expressão de uma leoa ferida. Ergueu os braços para o alto, invocando a maldição dos deuses sobre todos os que lhe perturbavam a tranquilidade doméstica. Mas, reajustada de algum modo, pelos carinhos que o amigo lhe dispensava, suplicou ao intendente de Opílio lhe orientasse as decisões. Primeiramente, considerou ele sagaz. Faz-se necessária uma completa inspeção do sedutor de Lucila. Será casado? Possuirá bens apreciáveis? Estará em condições de concorrer com nosso Galba no páreo do matrimônio? Sentindo a delicadeza do assunto, proponho-me a observá-lo. Começarei a tarefa ainda hoje. Tenho amigos no anfiteatro. Achá-lo em pessoa não será tão difícil. E, encontrando-o, tentarei conquistar-lhe a confiança, porque depois da confiança, o vinho fará o resto. Naturalmente, biografar-se-á como se faz necessário. Veremos então a conveniência de lhe aceitarmos a aliança. Mas, e se ele for um desclassificado como creio? Se for um celerado na capa de um homem distinto? Nessa hipótese, o que desejarias fosse feito? Indagou Teódulo com um largo sorriso nos lábios. Helena revirou nas órbitas os belos olhos felinos e respondeu franca. Minha desforra é a destruição. A morte é o remédio das situações irremediáveis. Não hesitarei. Tenho bastante veneno para limpar o caminho. Ambos passaram ao exame de vários pormenores do sombrio plano que lhes nascera da conversação, e com sinistras perspectivas, o amigo incondicional da matrona visitou o anfiteatro a pretexto de assistir aos exercícios da escola de gladiadores. Não encontrou dificuldade para rever companheiros antigos, dentre os quais Sétimo Sabino, velho jogador, que, levado com jeito, afirmou conhecer Marcelo e prometeu apresentá-lo mais tarde naquele mesmo dia. O moço estaria num sarau, em casa de Aprígia, dançarina famígera, que sabia congregar muitos homens de uma só vez em torno da própria beleza. Com efeito, à noite, Sabino e Teódulo conversaram num salão iluminado da residência da singular mulher que se instalara ao pé do Tibre, quando Volusiano entrou, de semblante carregado. Parecia triste e inquieto. Sétimo, interessado em servir ao companheiro, não perdeu tempo. Atraindo-o com sorriso acolhedor, ofereceu-lhe um lugar à mesa. Teódulo e o recém-chegado entraram em animada palestra sobre gladiadores e arenas, e verificando-lhes a intimidade que se fizera espontânea, Sabino retirou-se, justamente quando as primeiras taças começaram a aparecer frescas e abundantes. A sós com o rapaz, o enviado de Helena adivinhou-lhe a mágoa. Depois de bebericarem por alguns minutos, aparentou maior avidez pelo vinho e exclamou: o que seria do mundo se os deuses não nos dessem o que beber? Modificar nossa alma num copo, eis o segredo da felicidade. Sorvamos o vinho para que o vinho nos absorva. Marcelo achou graça no rifão e mostrou forçado sorriso acentuando. É a pura realidade. Numa noite negra como esta, beber é fugir, aliar-se, esquecer. Mergulhou os lábios na taça transbordante, e ao verter-lhe os olhos esfogueados, Teódulo aventurou uma sondagem sutil.
Procuro também desaparecer de mim próprio. Nada existe de mais doloroso que um amor infeliz. Um amor infeliz? Considerou o interlocutor apanhado de surpresa. Não pode ser mais infortunado que o meu. Vejo-me em escuro labirinto, a debater-me só, plenamente sozinho. Se algo posso fazer, dispõe de mim. E, disfarçando a ansiedade que o dominava, o intendente de Vetúrio indagou. Moras em Roma há muito tempo? Longe de sentir-se examinado, Volusiano, talvez no incontido desejo de associar alguém aos problemas que o torturavam, desabafou. Sou romano. Contudo, estive distanciado da capital muito tempo. Cruzei o Mediterrâneo em várias direções e cheguei na Gália Narbonense há meses. Vinha no propósito de imprimir novo rumo à existência. Entretanto, os imortais não me permitiram a transformação a que aspirava. Marcelo tragou mais um gole e prosseguiu. Uma beldade irresistível fascinou-me. Não tive forças e amei-a freneticamente. Minha diva, porém, mora tão alto, que ainda agora, por mais a esperasse, não conseguiu descer para aquecer-me os braços frios. Trata-se então de uma Vênus assim tão rara? Sim, suspirou o moço, caminhando para a embriaguez. É uma beleza que me afoga a consciência e me consome o coração. Daqui mesmo? Oh, quem poderá conhecer a origem exata de uma deusa? É uma pomba tímida. Fala pouco de si mesma, provavelmente com receio de que nos destruam a felicidade. Sei apenas que reside em Leão, encontrando-se agora em prolongado repouso junto do avô. Ah, considerou Teódulo manhoso. Justamente de Leão? Moro lá também, achando-me na cidade a serviço. Volusiano mostrou algum sobressalto no olhar em que ainda fulguravam restes de lucidez e falou, restringindo a espontaneidade. Quanta coincidência! Por lá me demorei algumas horas antes do meu regresso a Roma. E como poderia estar na presença de alguém com a possibilidade de conhecer-lhe os passos na retaguarda, experimentou o desejo de preparar a própria defesa para qualquer eventualidade e comentou. Imagina que a má sorte é uma asa negra sobre os meus dias. Era noivo em Massília de uma jovem que subiu pelo Ródano acima, instalando-se em Leão, com o velho pai. Quando a saudade me apertou o coração, dirigi-me ao encontro dela, mas, com assombro, fui descobri-la enleada em compromissos novos. Um velhaco de nome Tassiano dominou-a completamente. Teódulo, que ignorava a experiência conjugal de Lívia, tomou as mentiras de Marcelo por verdades e, com a volúpia de um caçador diante da presa, disse num tom de admiração. Tassiano? Conheço-o muito. E pelo que dizes, julgo identificar tua noiva gaulesa na formosa Lívia, que presentemente lhe distrai os ossos. Sorriu com o aspecto de um amigo carinhoso e ajuntou. Pequeno mundo é o nosso. Em qualquer parte, vivemos agarrados uns aos outros. O interlocutor, espantado, quis recuar na conversação, mas temendo as consequências de uma fuga inoportuna, confirmou desapontado. É ele mesmo. Conheces, então, a espécie de mulher a quem devotei minha máxima confiança? Superficialmente. Apenas observei o par em excursões e entendimentos infindáveis, ao passar pela porta do velho afinador. Reconhecendo-se à frente da valiosa oportunidade para indagações, Teódulo inquiriu de chofre. E aquele estranho filósofo, quase teu sogro, será grego, egípcio, romano? Sei lá, respondeu o rapaz, mantendo-se em guarda.
Sei apenas que é um antigo liberto da casa de Jubélio Carpo, com quem permanece ainda empenhado em larga dívida. Certo dia, enfadou-me com uma autobiografia desinteressante e suporífica, da qual somente conservei este pormenor. Notando que Marcelo começava a ensimesmar-se, o companheiro baixou a pressão do inquérito e acentuou. Jovem amigo, esqueçamos o passado. Bebamos ao presente. Se nossas vidas cruzaram no dia de ontem, quem sabe poderei auxiliar-te de algum modo no dia de hoje. O moço pareceu diminuir a desconfiança que passara a assediá-lo e suspirou. Quem me dera! Tive o infortúnio de apaixonar-me pela neta do ricaço Vetúrio. Opílio Vetúrio? Atalhou o interlocutor fingindo-se perplexo. Sim, sim. Aparentando entusiástica alegria, Teódulo acentuou. Conheço-o também. Referes-te naturalmente à encantadora Lucila. Maravilhado com o imprevisto, Marcelo desabafou em longa confidência, explicando que se habituara a encontrar diariamente a jovem num pequeno caramanchão do jardim. Entretanto, desconhecendo o motivo, Lucila não descera aos colóquios do costume naquela noite. Achava-se, por isso, desalentado, aflito. Teódulo dirigiu-lhe frases reconfortantes e aconselhou-o a insistir na noite seguinte. Não era ele amigo do velho Vetúrio, desde a infância? E demonstrando desfrutar a intimidade de Helena, prontificou-se a orientar alguma combinação suscetível de beneficiá-lo. Prometeu entender-se no dia imediato com a família da menina e recomendou a Marcelo aguardasse no jardim no horário de sempre, onde estaria em pessoa para dar-lhe as boas novas. Volusiano não cabia em si de júbilo. Comovido, apertou as mãos do protetor com efusiva satisfação e contemplou-o enlevado qual se estivesse diante de um semideus. Ambos, contentes, se abeiraram de algumas mulheres alegres, admirando-lhes os bailados exóticos. Em seguida, despediram-se com cristalinas gargalhadas de velhos amigos. De manhãzinha, Teódulo procurou Helena para informações. A senhora escutou-lhe o relatório verbal entre curiosa e indignada. Ao término da minuciosa elucidação, falou enraivecida. Com que então era noivo da mulher que me invade a casa. Triste par de criminosos natos. Ela me furta o esposo, ele me perverte a filha. Ainda bem que estou viva e sã para impedir vítimas novas. Esboçou irônico sorriso na máscara fisionômica e perguntou ao companheiro. O que sugeres? Helena, ontem mesmo o assunto poderia ter sido liquidado. Atravessamos juntos a corrente do Tibre. Ele, desorientado pela embriaguez, poderia ter caído nas águas, dormindo para sempre. Ninguém daria por isso. É um biltre que não ajuda ninguém. Todas as informações colhidas no anfiteatro coincidem quanto a ele. É vagabundo, preguiçoso e ladrão no jogo fácil. Ninguém sabe por que teria merecido o interesse de Cláudio Lício. Sem nome, sem dinheiro, sem procedência. De que modo concorreria com o nosso Galba num casamento de tal monta? Não desejava, porém, assumir qualquer responsabilidade sem ouvir-te. Procurei encorajar-lhe a vinda hoje para qualquer decisão. Naturalmente, agirei segundo a tua vontade. A senhora pensou e após longa pausa considerou resoluta. Fizeste bem. Regozija-me a segurança de tua fidelidade. Nasceu-me agora no cérebro um plano eficaz, em cuja execução Tassiano será chamado a contas, com a eliminação de nossos inimigos. Um velho sórdido quanto este Basílio, de que me dás notícia, não deveria reclamar-nos tanta consideração.
Mas, para avançarmos sem aborrecimentos, procuraremos a família de Carpo, de modo a conhecer-lhe a verdadeira situação. Antes de mais nada, porém, é indispensável atingir o objetivo mais próximo. Volusiano morrerá hoje mesmo no Caramanchão. Tenho os recursos adequados para a taça com que poderás cumprimentá-lo à chegada. E a menina? Indagou Teódulo, impressionado com a audácia do projeto. Ora, esclareceu a matrona sem rebuços. O carro não escolhe o passageiro. Lucila, por enquanto, não passa de uma boneca ingênua. Olvidará a loucura praticada e aceitará a realidade, abençoando-nos mais tarde a interferência. O casamento, acima de tudo, é um negócio. Não admito venha ela preferir um vagabundo a um cavalheiro da estirpe de meu irmão. Casei-me em obediência ao meu pai. Agora, creio haver chegado o instante em que devo ser obedecida. Teódulo silenciou. Seria inútil argumentar com aquela vontade férrea. Enquanto Anacleta auxiliava a jovem enferma, Helena e o amigo atravessaram o dia refletindo no acontecimento traçado para a noite. Marcelo não faltou a palavra. Na hora justa, elegante e bem posto, alcançou o jardim, encontrando o suposto benfeitor da véspera a esperá-lo no isolado recinto verde, onde ele e Lucila costumavam sonhar. Abraçou o Teódulo imperturbável. Trago o coração pulando no peito, disse o rapaz tremendo de ansiedade. Acaso os deuses me favorecem? Como não? Respondeu cordial o intendente de Opílio. Os imortais nunca desprezam a juventude. E Lucila? Atalhou o recém-chegado impaciente. Ela e a mãezinha virão ter conosco. O avô deseja que o assunto do casamento seja carinhosamente examinado. Ninguém se oporá, desde que os pombinhos se entendam e sejam felizes. Marcelo esfregou as mãos contente e comentou espontâneo. A glória, enfim. O vitorioso amor, uma herança poupuda. Sim, realmente, afirmou o amigo com indefinível inflexão de voz. Receberás a herança que, naturalmente, será justo esperares da vida. O moço fitou as janelas iluminadas do casarão magnífico e, voltando-se para o interlocutor, exclamou encantado. Como passa o tempo devagar. Teódulo, serás recompensado. Dar-te-ei bons cavalos e bolsa farta. Conta comigo. Sou o homem mais ditoso da terra. Enlaçado por Marcelo, que transbordava a alegria, o companheiro concordou muito calmo. Sim, graças aos deuses, vejo-te no lugar que te compete. Solicitou ao rapaz aguardasse alguns instantes e demandou o interior doméstico, alegando a necessidade de comunicar-se com as senhoras. Decorridos alguns minutos, Teódulo reapareceu com uma salva de prata, em que 2 taças de primorosa beleza ladeavam um gracioso recipiente de vinho, exclamando para Volusiano. Celebremos nosso triunfo. Mãe e filha não tardam. Em poucos momentos as tochas brilharão. O líquido espumou, convidativo, e o rapaz aceitou a taça que Teódulo lhe oferecia. Por Dionísio, o protetor do vinho, da natureza e da felicidade. Saudou o aventureiro de Massília, embriagado de esperança. Por Dionísio, repetiu o companheiro sem pestanejar. Marcelo sorveu a bebida até a última gota. Contudo, quando tentou repor o copo no lugar primitivo, sentiu que um fogo indefinível lhe queimava a garganta. Quis gritar, mas não conseguiu. Por alguns instantes, guardou a impressão de que a sua cabeça rodopiava inexplicavelmente sobre os ombros. Não mais se aguentou nas pernas
e caiu desamparado no florido piso de mármore, ferindo a nuca. Teódulo inclinou-se auxiliando-o a situar-se em decúbito dorsal. Rouquenhos gemidos escapavam-lhe do peito. Cravou no envenenador os olhos injetados, a fuzilarem de ódio e amargura, em meio das sombras, e tentando expulsar a baba sanguinolenta que lhe escorria da boca, indagou em voz sumida: Por que me matas, covarde? Esperavas a proteção dos deuses, replicou Teódulo, cínico, e a morte é a herança que os imortais reservam aos homens de tua laia. Malditos, malditos. Foram essas as suas derradeiras palavras, porque, a breve tempo, inteiriçaram-se-lhe os membros e cadaverizou-se-lhe o semblante numa triste carantonha. O assassino afastou-se ligeiro ao encontro de alguém que observava, por trás da frondosa tilha. Era Helena, que sorriu satisfeita à informação de que tudo fora consumado. Acompanhou o amigo até o minúsculo pavilhão que as trepadeiras abafavam e, à claridade mortiça de uma tocha, contemplou o cadáver ainda quente. Era um belo homem, comentou insensível. Poderia ter sido amado e feliz se soubesse conservar o pé no degrau em que nasceu. Permutou inolvidável olhar com o agente de suas decisões, qual se estivessem selando, sem palavras, mas um escuro compromisso moral, e afastou-se. Quando a noite se fez mais avançada, o próprio Teódulo, com o traje característico dos escravos da casa de Vetúrio, abandonou o jardim conduzindo um fardo, em grande carrinho de mão, comumente utilizado em serviços de higiene. Afastou-se cauteloso, evitando contato com os transeuntes retardatários, e atravessou, aparentemente tranquilo, vasta extensão da via pública, até alcançar a margem do rio. As brisas que sopravam do Tibre balsamizaram-lhe o cérebro atormentado. Aí descansou, preocupado e cismático. A lua minguada parecia uma lanterna que se imobilizara no céu, a fim de espreitar-lhe a consciência culpada. Refletiu maduramente, fitando, acabrunhado, o pequeno acervo de carne fria a que Volusiano se reduzira. Os mistérios da vida e da morte fustigaram-lhe o espírito. Terminaria a existência no túmulo? Horas antes, vira Marcelo deslumbrado pela alegria de viver. Aquelas mãos, porém, que ele observara nervosas e quentes, estavam agora geladas e inertes. A boca pauradora quedara-se hirta. Algumas gotas de veneno conseguiriam eliminar um homem para sempre? Dolorosa inquietação aflorou-lhe na alma. Haveria justiça no aniquilamento do próximo, sem maior investigação? Estariam Helena e ele em condições de reprovar alguém? Buscava o remorso corroer-lhe o pensamento. Contudo, opôs-lhe resistência. Procurando fugir de si mesmo, caminhou para o Tibre, centralizou a atenção no corpo das águas móveis e, durante largos minutos, esperou uma oportunidade para desfazer-se da carga. Quando imensa mole de nuvens cobriu a lua empobrecida, adensando as sombras em torno, ergueu-se, lesto, e, descobrindo o cadáver, arrojou-o à corrente líquida. Em seguida, mais aliviado, tomou o caminho de volta a casa. No dia imediato, a vítima foi encontrada. Todavia, no anfiteatro, em cujos bastidores deixara numerosos amigos, quem não se recordava de que Marcelo vivia dominado entre o vinho e a aventura? A morte dele, por isso, foi interpretada por acidente sem maior importância, mesmo porque os despojos foram recolhidos à reduzida distância da casa de Aprígia, de cuja mocidade e atrativos se fizera fervoroso admirador. A notícia espalhou-se rápida, não tardando a penetrar o domicílio de Vetúrio, onde a jovem Lucila foi tomada de intraduzível angústia.
Helena, que contava com os efeitos do acontecimento, isolou-a num quarto particular, onde a moça, aflita e desavorada, se rendeu à deplorável depressão orgânica. Por 3 dias, amparada pela genitora e por Anacleta, demorou-se em absoluta inconsciência, abeirando-se da morte. Pouco a pouco, no entanto, emergiu da prostração. O vigor juvenil superara o abatimento íntimo. Embora triste e desencantada, Lucila tornou a alimentar-se, recuperando as cores de saúde que lhe aformoseavam o rosto. E percebendo-lhe as melhoras positivas, a filha de Vetúrio pôs-se de novo em campo, na execução gradual do plano que lhe obscurecia a desalmada cabeça. Pretextando a necessidade de atender a diversas solicitações de amigos gauleses, comunicou a Opílio a deliberação de realizar algumas visitas, pedindo-lhe informações sobre a família de Jubélio Carpo. O velho mostrou-se desiludido. Esclareceu tratar-se de antigo proprietário rural, cuja casa se erguia, sólida, havia muitos anos, na via Pinciana. Conhecera Jubélio na juventude, mas perdera-o de vista. Ignorava-lhe a sorte e acreditava que a filha devia desistir de semelhante procura. Helena, porém, era demasiado decidida para desanimar, e tomando o carro, em companhia de Teódulo, buscou a residência segundo a indicação. Acolhidos atenciosamente, os visitantes foram conduzidos por um rapaz imberbe a enorme salão, onde o chefe da família lhes ofereceu agradável recepção. O administrador de Vetúrio, com a palavra, expôs a finalidade que os levava até ali. Reportou-se a magnanimidade de Jubélio, que se transformara em benfeitor de um amigo, entremeando a apresentação com perguntas respeitosas. O anfitrião, que exibia o rosto rubicundo de um homem amadurecido no uso e no abuso do vinho, ouviu amavelmente e explicou. Devo dizer-lhes, antes de tudo, que meus pais faleceram faz mais de 10 anos. Sou Saturnino, o primogênito e atual responsável pelos negócios da família. Diante de uma ligeira observação de Teódulo, exaltando a bondade dos genitores, falou sarcástico. Meus pais realmente foram campeões da alforria indébita. Se fossem chamados a governar, teriam empobrecido o Império Romano. Aliás, várias vezes foram acusados de nazarenos, porque a benevolência neles era qualquer coisa semelhante à loucura. Os recém-chegados compreenderam de pronto com que espécie de comerciante iriam entrar em contato. O empregado de Opílio aventurou uma pergunta sobre o velho afinador de Leão, ao que Saturnino ajuntou apressado. Dos assentamentos em nosso poder, sei que Basílio, escravo de nossa casa, foi afastado das obrigações habituais sob compromisso, como alguns outros servidores cujo paradeiro desconhecemos. Estampou enigmático sorriso e acrescentou. Nossos interesses têm sido vilmente explorados. Há mais de 10 anos venho procurando corrigir grandes erros e sustar clamorosas usurpações. Imprimindo imensa doçura na voz, Helena ponderou muito calma. Reconheço que não teremos qualquer dificuldade para um bom entendimento. Acontece que Basílio, hoje velhinho, é nosso valioso cooperador na Galha Lugdunense. Tamanhos serviços devemos a ele, e tanto se aflige o nosso admirável colaborador com os débitos do passado, que prometemos providenciar a transferência da dívida para nós outros. Os olhos de Saturnino iluminaram-se de súbito. Com inequívocos sinais de ambição e alegria, respondeu entusiasmado. Por Júpiter, ainda existe honestidade nessa terra. É a primeira vez que encontro um devedor preocupado em auxiliar-nos. Não oporemos qualquer embargo à transação. Basílio será definitivamente liberado.
Rogou licença para afastar-se alguns instantes e, logo após, trouxe consigo a documentação existente. Os visitantes não regatearam. Saturnino ajuntou à importância legal significativa quantia de juros, e Teódulo, a um sinal da companheira, pagou todo o montante sem pestanejar. Na posse de elementos comprobatórios do resgate, os dois se retiraram e, em caminho, Helena dirigiu-se ao companheiro explicando: agora temos o velho patife em nossas mãos. Ele e a filha não nos escaparão. Meu plano está progredindo regularmente. Avancemos para os novos fatos. Combinarei com meu pai o teu regresso imediato à colônia. Serás o emissário de uma carta minha a Tassiano, implorando-lhe a vinda urgente a Roma, em companhia de Blandina. Tomarei por pretexto a enfermidade de Lucila, que pintarás para a imaginação dele como estando em processo de morte gradativa. Estou convencida de que meu esposo atenderá. Calcularemos o tempo preciso para voltarmos a Leão antes que ele possa cruzar as águas. Aportando aqui, não mais nos encontrará, de vez que instruirei meu pai a fim de justificar o nosso retorno precipitado a conselho do médico numa tentativa suprema de salvar a doente. Achar-nos-emos assim em Leão suficientemente desembaraçados para o trabalho punitivo. Conseguirei algumas cartas importantes para incentivar a perseguição aos nazarenos e poderemos apresentar o afinador como escravo fugido e revolucionário perigoso. Agitaremos as autoridades governamentais. Com a documentação que possuímos, o filósofo e a filha estarão naturalmente liquidados. Meditou, cabisbaixa, por alguns momentos e concluiu: assim, quando Tassiano e Blandina estiverem de regresso a casa, serão surpreendidos pelo serviço já terminado. O amigo, espantado, concordou presto. Efetivamente, o projeto está perfeito. Helena silenciara. Teódulo deitou-lhe os olhos assombrados, sem saber se fora invadido pela admiração ou pelo medo. A breves minutos, o carro estacou ante os jardins de Vetúrio. Anoitecia. O crepúsculo tisnava-se de espessa neblina, semelhante ao nevoeiro moral que envolvia aquelas almas sem sombra.